Paz e graça a todos. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. Eu quero ler esse versículo, apenas um versículo, eu quero ler junto com toda a igreja, Atos 5, 42. 42. Atos 5, versículo 42. Nossas crianças elas vão sair hoje só no final da pastoral. Antes da gente começar a ceia, a gente vai orientar, até para que também elas não desçam muito cedo. A gente tem que coordenar isso com o nosso departamento infantil. Estamos coordenando isso, né, para evitar que a gente tenha algum atrapalho nas classes da escola dominical. Por conta da ceia, geralmente a gente termina passando um pouquinho do horário do início da nossa lição. Atos 5, 42, mesmo assentados, vamos ler todos juntos, Atos 5, versículo 42. Vamos ler. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Vamos ler de novo, juntos? E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te bendizemos e te adoramos, ó Senhor, por esta manhã, pela bênção de estarmos vivos e aqui estarmos, Senhor, para adorarmos o teu nome, como entoamos, como cantamos. E agora, ó Deus, quando abrimos a tua palavra, nós clamamos que por graça e misericórdia do Senhor, o Senhor possa falar aos nossos corações a partir do meu próprio coração. Que o Senhor fale a cada um de nós, através da sua palavra, nos dando o entendimento, a compreensão, mas também, Senhor, nos desafiando a mudanças que precisam ser feitas nas nossas vidas e, ó Deus, também a desafios que o Senhor tem para que possamos colocar em prática a tua palavra. Nós te oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, o ungido, o escolhido, o enviado de Deus. Você percebe as ênfases aí? Primeiro, a igreja estava todos os dias ela estava reunida. Ela estava reunida no templo, diz a Bíblia, e de casa em casa. E estavam fazendo o quê? Diz então Lucas, registra a atividade da igreja. A igreja estava ensinando e pregando. Ensinando e pregando sobre quem? Quem era o centro do ensino e da pregação da igreja? Era o Senhor Jesus Cristo. Era Jesus, o Cristo. Jesus é nome próprio. Jesus é nome próprio. Isso significa, resumidamente, salvação. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. É a mesma raiz para Josué. É a ideia de salvação que Deus opera. Cristo, então, é ofício. Ele foi escolhido por Deus, ele foi enviado por Deus. E então a Bíblia diz que o ensino e a pregação da igreja estavam centrados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos hoje comemorando o dia da escola dominical. E muito possivelmente, como colocamos aí no nosso boletim, você tem um artigo de capa, muito possivelmente essa tenha sido uma data escolhida devido possivelmente ao nascimento de Robert Hicks, um jornalista da igreja anglicana da Inglaterra, a igreja da Inglaterra, quando ele nasceu na data 14 de 9 de 1735, 14 de setembro de 1735. Robert Hicks viu, como colocamos aí, como os historiadores, estudiosos colocam, ele viu a marginalidade que estava acontecendo na cidade de Gloucester, na Inglaterra. E olhando as cadeias que passavam a ser também gaiolas, suspensas nos rios para colocar ali os presos.
olhando os jovens e adolescentes que trabalhavam, passavam a semana toda trabalhando nas fábricas, e principalmente adolescentes, jovens de famílias pobres, e aí não tinham acesso à educação. Esse jornalista, incomodado como cristão, se preocupou em fazer diferença na sua sociedade. E ali no domingo, quando as crianças passavam de segunda a sábado trabalhando, e passavam o domingo perambulando pelas ruas, expostas a atos ilícitos e à própria marginalidade, ele então pagou professores para que pudessem dar aula de matemática, de língua inglesa, de escrita, redação, de boas maneiras, e também aproveitou, com o apoio de alguns religiosos, para também dar aula sobre a Bíblia, para que aquelas crianças aprendessem também sobre a palavra de Deus. E o resultado veio com poucos anos depois. A cidade de Gloucester teve uma queda enorme no percentual de criminalidade. E isso então chamou a atenção de toda a Europa. E logo então, anos e anos depois, eram mais de 250 mil crianças matriculadas nas escolas dominicais. E aí eu queria fazer um teste com você, e eu quero pedir que você levante a mão no seu coração. Você não precisa levantar a mão aqui na frente, todo mundo vendo, tá certo? E aí eu quero perguntar a você assim, você imagina que esse tipo de escola dominical que a gente tem, as classes, tudo, você imagina que isso também acontecia lá na igreja apostólica, que a igreja apostólica tinha? Se você acha que sim, no seu coração, você levanta a mão que sim. Você imagina que tinha também os nossos superintendentes, professor para cada classe, professor para crianças, para adolescentes, para jovens, adultos, para idosos. Você imagina que tinha também essa divisão, esses professores? Se você imagina que sim, no seu coração, você levanta a mão. Certo? Ok? Tranquilo? Você imagina que as classes lá na escola, na igreja apostólica, né, ela tinha, todo mundo recebia uma lição para estudar a lição, lições trabalhadas para cada grupo, para cada classe e tal. Se você imagina que sim, você levanta também no seu coração uma das suas mãos. Ok? Bom, se você levantou a mão para cada uma dessas perguntas, você zerou a sua prova. Mas também pode ser que você tenha acertado, né, e você conseguiu perceber que, não, pastor, não tinha nada disso na igreja apostólica. E é bem verdade. Se você chegou um pouquinho mais cedo, deu uma lida, ou se você já conhecia a história da escola dominical, como ela foi, então, conhecida, Sunday School, né, a escola dominical na Inglaterra, como ela começou por volta do ano 1780, exatamente com esse jornalista Robert Hicks, não tinha nada disso. Na igreja apostólica, não. Nós não tínhamos essas divisões como nós temos hoje, não tinha lição, não tinha professores para as classes, até porque as classes não existiam. E por que nós fazemos isto? Porque nós usamos o instrumento da escola dominical. Eu convido você rapidamente a alguns textos. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Dos versículos 18 a 20. Observe que se a escola dominical então só foi criada em 1780, a igreja existiu, pelo menos, a partir depois da morte de Cristo, pensando no Pentecostes, a igreja existiu aproximadamente por 1750 anos sem escola dominical. E aí alguém vai dizer, meu Deus, uma igreja sem escola dominical, como pode? Mas a igreja não perdeu o que deve ser também a essência da escola dominical. Aquilo que é principal na escola dominical. Mateus 28, 18 a 20, Jesus diz, Mateus registra, Mateus 28, 18 a 20, Jesus aproximando-se, então, dos discípulos, dos apóstolos, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até a consumação de todos os tempos, de todas as eras. Mas veja, Jesus diz que nós devemos fazer discípulos, nós devemos batizar, e diz Jesus então também, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós precisamos ensinar a palavra. E é por isso que a igreja se reúne domingo após domingo. É por isso que temos também a escola dominical como meio para ministrarmos e ensinarmos a palavra. A missão, a grande comissão, foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Mais do que evangelizar ou edificar, essas duas palavras, evangelizar e edificar, fazem parte da grande comissão. Alguém, então, um pastor episcopal, quando tínhamos por volta de 15 anos, em Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, num congresso de secundaristas, da Aliança Bíblica Secundarista, ABS, ele fez uma ilustração que nunca saiu da minha mente. Ele disse, gente, a gente tem que acabar com essa ideia, o chamado de Jesus é para fazermos discípulos, que engloba evangelizar e edificar, porque às vezes as pessoas estão com a ideia errada de que é evangelizar, entre aspas, como se fosse simplesmente jogar uma palavra sobre outra pessoa. E aí, de que forma foi que ele ilustrou? Ele fez um desenho enorme naquelas folhas de papel 40 quilos, não tínhamos recursos assim, de projeção. Imagina lá por volta de 1985, 83 para 85, o congresso. E aí então ele fez um desenho que me chamou a atenção. Eram pessoas numa parada de ônibus e alguém passando no carro, e ele desenhou a pessoa jogando folhetos sobre aquelas pessoas que estavam ali na parada de ônibus. Ele disse, olha, simplesmente quando a gente entrega folhetos, a gente está só jogando. Quando a gente não fala nada, Deus pode até fazer um milagre de operar, de chamar a pessoa a partir de algo impresso. Mas fale algo, transmita algo. E não é só evangelizar, é edificar. Então, fazer discípulos é algo muito mais profundo. A missão foi dada. A capacitação também, se você abrir lá em Efésios, por favor, se você puder, Efésios capítulo 4. Olha como Paulo coloca a questão do ensino da igreja. Jesus falou, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Sim, a missão de fazer discípulos, batizando e ensinando. Mas como se não somos capazes de fazer segundo a vontade de Deus? Paulo então vai dizer em Efésios 4, a partir do versículo 11. Paulo vai falar sobre Jesus dizendo, e ele mesmo, ou seja, Jesus mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, Efésios 4, 11, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O ensino está aí. Com que propósito? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, dos crentes no Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para o desempenho do seu serviço, ou seja, do seu ministério, essa é a palavra e a ideia, para que você possa exercer o seu ministério. Nós somos aperfeiçoados, sim, através do ensino, para podermos desempenhar o nosso ministério, para que, com vistas a que, finalmente, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a que medida a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Isso é maturidade cristã. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo está nos chamando à maturidade. E se nós não estudamos a palavra, seja na escola dominical, seja nos pequenos grupos, seja nos grupos de oração nos lares, se você não recebe a palavra pela pastoral na manhã, pregada à noite, nós não amadurecemos. E aí fica uma igreja infantil na palavra. E ela erra em coisas tão pequenas, porque a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo ensinada,
mas ela é como um aluno que não está presente. E aí ela termina sendo, você já ouviu assim, fulano foi reprovado por falta. Não faltou palavra, não faltou a aula foi dada, a aula foi ministrada, mas o aluno não estava lá, ele não estava presente, o discípulo não estava lá. E então Paulo vai terminar os versículos 15 e 16 dizendo, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio, veja bem, de toda junta, de cada parte do corpo, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, e Paulo vai terminar dizendo, em amor. Não é a verdade pela verdade. E olha bem, aqui é Efésios, viu? Depois você vai lá para a carta que foi escrita a Éfeso, lá em Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Paulo estava advertindo aqui. Mais tarde, essa mesma igreja vai ser advertida. Vocês defenderam a verdade, mas vocês faltaram com amor. Vocês se perderam. É crescer, sim, em verdade, na verdade, em amor, seguindo a verdade em amor. A capacitação, ela é dada pelo Espírito Santo. Eu quero pensar com você, voltando ainda, para a gente ir concluindo, ao texto que nós lemos lá em Atos 5:42, que a igreja estava todos os dias, no templo e de casa em casa. Ela estava ensinando e pregando. Eles não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. E é muito interessante que o contexto desse texto aí é que os apóstolos foram presos. E eles vão terminar, depois que eles são açoitados, que eles são liberados pelo Sinédrio, que era o concílio máximo dos religiosos do judaísmo, que prenderam os apóstolos porque estavam dizendo, os apóstolos, na sua pregação, que os judeus haviam crucificado o Messias, o Salvador, e isso então recaía. Bom, quem mandou crucificar? Foram os líderes religiosos. Foram eles que disseram, crucificam. E a multidão foi atrás disso. E agora então estavam eles, agora sendo acusados, de que eles haviam crucificado. Como Pedro diz lá em Atos 2:36, esteja, pois, absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, vocês crucificaram. A este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O Sinédrio, então, ouvindo a pregação dos apóstolos, então, prendeu-os. E diz a Bíblia que a coisa era tão séria. Lá em Atos, conforme nós lemos. Nós lemos o último versículo, mas o início mostra que eles queriam matá-los. Se você voltar a Atos, capítulo 5, versículo 33, Atos 5, 33, diz a palavra, eles porém ouvindo, depois que eles ouviram o que os apóstolos testemunharam, e o que os apóstolos prestaram como esclarecimento, que eles estavam falando sobre o quê? E aí eles vão falar sobre a pessoa de Cristo. E a Bíblia, então, diz no versículo 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, porque o Sinédrio estava dizendo, calem-se, parem de falar desse Jesus. Mas os apóstolos não pararam. E os apóstolos, então, disseram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E eles vão testemunhar aos apóstolos, o Deus nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. No versículo 30, pendurando no madeiro. Deus, porém,
com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E então os apóstolos vão terminar o seu testemunho dizendo: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. E aí a Bíblia diz no versículo 33, eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. O sinédrio queria matar os apóstolos. Mas olha o que acontece no versículo 34. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens, os apóstolos, por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a esses homens. E então ele faz um relato sobre algumas coisas que haviam acontecido. E ele mostra, olha, alguns se levantaram, aí ao longo da história de Israel. Ele cita alguns ali, e aí depois então ele vai nos dizer, Gamaliel, falando ao Sinédrio, no versículo 38, agora vos digo, dai de mão a estes homens, aos apóstolos, e deixai-os, porque se este conselho, esta obra vem de homens, ela perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus e concordaram com ele. E aí então diz a Bíblia no versículo 40, que eles açoitam, eles ordenam que eles não mais falassem no nome de Jesus, e eles os soltam. E a Bíblia diz que eles saem dali, do Sinédrio, e eles estavam se regozijando, adorando ao Senhor, exultando, tremenda alegria, por terem sido considerados de sofrer afrontas por esse nome, pelo nome de Jesus. E aí chega no versículo 42 que nós lemos. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Você viu de quem partiu aquele conselho sábio? Talvez se dependesse do Sinédrio, o Sinédrio ia dar a ordem de apedrejamento dos apóstolos, porque eles eram judeus. O que eles fizeram depois com Estevão, o que eles terminaram fazendo com Estevão, como está relatado aí nos capítulos 6, 7, até o final do capítulo 7. E o próprio apóstolo Paulo, quando ainda não convertido, estava ali na morte de Estevão. Mas você viu, partiu de Gamaliel. Um homem, como a Bíblia diz no versículo 34, Atos 5:34. Um homem, mestre da lei, acatado por todo o povo. Foi quem deu o conselho, disse: cuidado. Cuidado, porque da mesma forma como alguns homens se levantaram e deram em nada, pode ser também que esse movimento desses apóstolos dê em nada. Agora vejam bem, se esses apóstolos, eles foram levantados por Deus, olha a sabedoria de Gamaliel, dada por Deus, lógico, mestre da lei, um homem respeitado por todo o povo de Israel. Se esses homens foram levantados por Deus, cuidado com o que nós vamos fazer com eles. Porque se foram levantados por Deus, nós estaremos lutando contra Deus. Contra Deus, cuidado. É melhor dar de mão e pronto, e para por aí. Não mata eles, não pode, não vai tirar a vida deles. Pode ser que seja Deus usando eles. Então é melhor dar de mão e manda eles embora daqui. E eu quero terminar com um testemunho que está lá em Atos, capítulo 22, versículo 3. Atos 22, 3. É quando Paulo vai dar um testemunho, depois de ser preso, depois de poder falar e dar agora aqui um testemunho, preso por causa da pregação do Evangelho. Ele então fala em língua hebraica, para que aqueles estudiosos da lei, os religiosos, em meio à prisão de Paulo, prendendo Paulo, eles pudessem ouvir o testemunho de Paulo.
E a Bíblia diz no versículo 22, a partir do versículo 1, Atos 22, diz: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E então Paulo continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi carta para os irmãos, ia para Damasco no propósito de trazer manietados, presos para Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem punidos. E Paulo então começa a relatar a sua conversão. Paulo chega e diz: olha, eu recebi a carta, autorização, para trazer preso os judeus. Ele não podia fazer isso com um cidadão romano, com quem não era judeu, com quem não era israelita. Mas eu recebi carta, autorização. E os sacerdotes, o sumo sacerdote, os anciãos, os sacerdotes são testemunhas disso. Eu recebi carta para perseguir os judeus, que em outras palavras estavam se convertendo ao cristianismo, para trazê-los presos a Jerusalém, porque eram julgados pelo Sinédrio. Até que então, se eu persegui até a morte. Eu persegui o caminho, o caminho. Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, os cristãos passaram a ser conhecidos, a igreja, aquilo ali é o caminho. É aquele os que seguem a Jesus, o caminho. E então, a palavra nos diz aqui, que Paulo, então, depois vai testemunhar da sua conversão. Da conversão. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o que ele diz no versículo 3. Eu fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados. Paulo diz: eu fui instruído aos pés de Gamaliel. E esta era a forma. Aquele mesmo Gamaliel que deu aquele conselho sábio ao Sinédrio. Como nós precisamos conhecer a palavra, para que possamos dar também conselhos sábios uns aos outros. Para que possamos apaziguar quando as coisas estão fervendo, como estava fervendo no Sinédrio. E se ninguém se levantasse, poderiam matar os apóstolos, se fosse de fato a vontade de Deus. Fora da vontade de Deus, nada pode acontecer. Mas Deus levanta um homem como Gamaliel, um homem sábio e respeitado, para dar um conselho, e então eles vão seguir aquele conselho, e não vão levar a cabo o desejo de tirar a vida dos apóstolos. Mas veja bem, Saulo estava recebendo, como ele disse, eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Aos pés era porque as crianças, de fato, elas estudavam, elas ficavam no chão. Tem alguma criança aqui que na classe da escola dominical fica no chão? Alguma criança? As crianças que estão aqui, quem é que fica na cadeira, lá no departamento infantil? Senta na cadeirinha. Quem senta na cadeira? Levante a mão aí. As crianças sentam na cadeira. Ah, tem cadeira lá no departamento infantil? Tem cadeira lá, é? Que coisa boa. Então fica todo mundo sentadinho na cadeira, não é? Sentadinho, tá certo, pode baixar. Que coisa boa, tem cadeira para você sentar lá no departamento infantil. Lá no Antigo Testamento e depois no Novo, na época de Jesus, não tinha cadeira. As crianças sentavam tudo no chão. E o professor ficava num lugarzinho um pouquinho mais alto, e ele ficava sentado num lugar mais alto para ele poder ver todas as crianças, para ver quem estava prestando atenção, quem não estava, quem estava conversando, e ele mandava todo mundo ficar calado, para poder aprender do que ele precisava ensinar. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. Nós precisamos valorizar a escola dominical. Esse tempo vai passar. Daqui a 10 anos, você vai olhar para trás e você precisa entender que foi um tempo bem aproveitado. E você vai ver a diferença daqui a 10 anos. Daqui a 15, 20 anos, você vai ver a diferença. Cada oportunidade que você teve de estudar a palavra de Deus, se você bem aproveitou essa oportunidade.
Eu queria fazer uma pergunta a toda a igreja. Quantos estão na igreja desde a infância? Quem chegou em qualquer outra igreja, mesmo que você tenha vindo para cá depois, mas levante sua mão. Quem participou do departamento infantil, mesmo seja em outra igreja, pode levantar, tenha vergonha não, levante. Não vou pegar você não, não dá para pegar todo mundo não. Certo, certo, ok. Ótimo, que bom. Tanta gente que foi criado desde a infância. Eu vejo pessoas adultas, idosas, quando elas entregam a vida a Jesus, minha sogra foi um exemplo disso, quer dizer, quanto tempo eu perdi? E agora? Ah, eu queria decorar tantos versículos. Você tem tantos versículos decorados. Eu queria decorar, eu queria ter muitos. Eu disse, não se preocupe. Pense daqui para frente. Não dá mais agora para voltar no tempo. Não tem túnel do tempo. Não dá para voltar no tempo. Mas daqui para frente, aproveite. Aproveite a oportunidade. Traga os seus filhos. Quantos aqui receberam lição de escola dominical? A lição, que tem aí, a lição. Quem recebeu? Pode levantar. Agora, se você não levantar, vai aparecer uma luzinha na sua cabeça aí piscando. Você levantou, recebeu, não. Bom, ok. Então, grande maioria, ok, está certo. Quantos trouxeram a lição hoje? Por favor, levante sua lição. Levante. Não, eu quero ver a lição. A mão, não, eu quero ver a lição. Levante aí a lição, certo? Galeria, sem lição? Sem lição, galeria, ok. Pode baixar, ok, pode baixar. Olá, agora, para a gente finalizar, quantos estudam a lição semanalmente? Toda semana, levante sua lição. Se você estuda, levante sua, quero ver sua lição. Toda semana você dá uma lidinha na lição, certo? Ok, pode baixar, pode baixar. Eu devia ter dito assim, abra a lição para eu ver ela bem riscadinha daqui. A minha visão é boa para a distância, viu? Para ver marcadinha, viu? Viu? Tem gente que recebe no primeiro dia, já lê logo tudo. Porque imagina, vai que o pastor, o professor pergunta lá na frente. Não, já leu a lição? Já li. Li logo no primeiro dia, li todinha. Leitura dinâmica, né? Leitura dinâmica. Cuidado também, professores, para a gente não só ler, ou alunos, não é? De repente a gente só lê aquela lição, que essa aqui eu gostei, essa aqui eu vou ler, o restante não. Então a gente tem que aproveitar todo esse tempo. Eu quero terminar chamando à frente os nossos superintendentes da escola dominical. Eu não combinei com nenhum deles, nem eles, nem os que eu vou chamar, mas eu quero convidar os nossos superintendentes para a gente terminar orando e agradecendo a Deus pela escola dominical. Por favor, os superintendentes ou representantes, podem vir. Nosso irmão Valber, Samara Ruana, que eles querem ser chamados pelo nome, por isso que a Adelice está por aqui, Samuel está vindo, a Eli vem representando a Adelice, até porque a Eli é também professor. Eu quero chamar os professores de adultos, um deles é Eli, Samuel já foi, Valber é presbítero e é também professor. Os professores de adultos, por favor, aqui à frente. Vão passando para cá, por favor, tá certo? Tem espaço aí. Os nossos professores de jovens. Pastor Luizinho é professor também. Os professores de jovens. Os professores de adolescentes. Cheguei ontem, depois de um casamento, 11 horas da noite, eu estava olhando e vendo movimento. Eu digo, rapaz, amanhã de manhã só vão estar os crentes, que foi o congresso de adolescentes. Quinta, sexta, sábado. 11 horas da noite, ainda estava vendo um finalzinho de movimento aqui. Os professores de adolescentes. E os nossos professores do departamento infantil. Professores, vem embora, sem perder tempo. Bora lá. Do departamento infantil, eu vou pedir para ficar na frente aqui e na frente ali. Ó, e eu fui correndo aqui. Os professores da terceira idade, venham para cá. Isso. Rosângela, hoje o professor Silvio não está. Otávio, para cá, Otávio também. Otávio não é terceira idade, mas ensina a terceira idade, não é?
Como dizia a irmã Lucinha, pastor, só tem 2 faixas etárias, idoso e pré-idoso. Pronto, então ele é um pré-idoso ensinando aos idosos. Professores de criança, ainda tem gente por aí, departamento infantil. Você que é do culto da noite, que leva a mensagem para as nossas crianças. Você está por aí? Se tiver, venha para cá. Tem alguém aqui que trabalha na congregação, na área de ensino? Vamos orar? Vamos. Aqui, Fran, devagarzinho, com cuidado, se recuperando aí. Nossa irmã Dilma trabalhou também já no departamento infantil, lá na nossa congregação, e outros irmãos aqui. Seja bênção na vida dos seus professores e líderes. Que eles sejam também uma grande bênção nas suas vidas. Que a gente possa aproveitar esse recurso que é a escola dominical para as nossas vidas. Que a gente possa estudar, aprender. A gente não vai para a escola dominical para fazer confusão, que a gente não gosta quando também o aluno vai para a escola secular fazer confusão. A gente quer que o aluno queira aprender, que ele coloque dúvidas, que ele abra o seu coração, que ele tenha um prazer, que a gente possa ter o prazer de aprender. A gente não está para polemizar, para brigar, para não, a gente está para crescer, como diz a palavra, aprender, senão a gente não amadurece, não é? E assim como disse Paulo, que bom que a gente não precisa estar no chão, aos pés de Gamaliel. Mas aí você vai brincar, dizer com seus professores, eu estou aos seus pés, estou aprendendo com vocês, aos pés de vocês. E que como é gostoso quando a gente vê a criança, diz assim, aquela ali foi minha professora, quase revelando a idade. Aquele ali foi meu professor. Aí você vê o cara enorme, né, já grandão, casado, com filhos, dizendo, ó quem me ensinou no departamento infantil, e a professora correndo, escondendo, né, para não ser alcançada por aquele dedão assim, já tão grande, quando era tão pequenininho. Mas invista na vida dos seus filhos. Invista, abra os olhos, esse é um tempo precioso. Você que está online, venha para a igreja. Venha de máscara, venha com um capote, com a caixa de papelão em cima, mas venha estudar a palavra, ter o prazer e a alegria, né, de estarmos juntos. E lembre-se, você está trazendo seus filhos para o departamento infantil. Depois, se Deus permitir, eles estarão na classe dos adolescentes. Depois estarão na classe dos jovens, adultos. Eles estarão servindo ao longo dessa caminhada. Estarão se relacionando, mantendo amizades, fazendo, esperamos, bons vínculos. Mas o tempo de investir é agora. E criança, eu sei que nem sempre a gente vem com tanta vontade. Mas agradeça a Deus pelo papai e pela mamãe que traz você para a igreja, para que você possa estudar a palavra. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, nós te agradecemos por essa manhã e por esse dia que nós aqui estamos para exaltar e glorificar o teu nome. E hoje nos lembramos da escola dominical. Tão jovem esta escola, de 2 séculos e meio apenas. Mas o valor dela está naquilo que o Senhor Jesus, o teu Filho, mandou fazer. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Que o Senhor nos ajude e nos ensine através da sua palavra. Que o Senhor nos dê esta alegria de aprendermos e crescermos na tua palavra. Te oramos assim, Pai, pedindo a tua bênção também neste momento, em que as nossas crianças estarão também recebendo a tua palavra no departamento infantil. Abençoa-nos. Nós te oramos e te agradecemos, pedindo a tua bênção sobre cada superintendente, sobre cada professor, que o Senhor esteja usando-os para a glória do teu nome. É dom do Espírito, conforme a tua palavra nos ensina em 1 Coríntios 12. É concessão, é missão dada pelo Senhor Jesus, como vimos na tua palavra em Efésios 4:11. E como a tua palavra nos ensina em toda ela. É o Senhor quem capacita cada professor para ser bênção no corpo do Senhor Jesus, na igreja do Senhor. Te oramos assim, Pai, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém.